Agora, a gente vai falar de um problema, de um assunto interessantíssimo, eu acho que vale como um alerta para muitas pessoas que desconhecem que essa doença pode acontecer. A doença em si é a retinopatia diabética. E a gente vai conversar hoje mais uma vez com o oftalmologista, doutor Everton Silva. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde. Não, ainda é bom dia, viu, doutor Everton? Eu acho que agora entrando às 11h30 da manhã, eu olho para o reloginho, mas daqui a pouquinho já é meio-dia, a gente já fala boa tarde. Mas a gente vai falar desse assunto, eu achei a ideia super legal. A Camilinha comentou comigo que você tinha algumas sugestões e ela achou essa sugestão interessante. Eu queria abrir, então, te perguntando o que é a doença, o que é o problema, até para entender se a gente, dependendo da fase da vida, né, a pessoa pode ter mais riscos ou não, ou até do ano, em que momento do ano, de repente, que a pessoa pode começar a desenvolver o problema. Legal. Primeiro, para entender, né, que você fala retinopatia diabética, a pessoa já meio se confunde, né? Então, basicamente, o que é retinopatia diabética? É a doença do fundo do olho, certo, do diabético. Então, na verdade, é uma doença que a gente pode considerar crônica, tá? E é uma doença vascular da retina. Tá? Quer mostrar aqui nesse olhinho antes da gente mostrar o vídeo? O que é a retina, né? Pra gente saber, a retina é todo o revestimento, vamos entender assim, interno do globo ocular, né? Toda a parte interna do olho é revestido pela retina. Que é essa parte laranjinha. Isso, aqui representado pela figurinha laranja, que é um tecido, vamos dizer, ultra especializado. Ele transforma o impulso luminoso em estímulo elétrico para mandar para o sistema nervoso central e converter em visão. Certo. Tá? Para que ela funcione muito bem, o raio de luz, a incidência, esse estímulo luminoso não pode ter nenhuma interferência, tá? Vamos entender assim. Então, nem na parte anterior, córnea, cristalino aqui, que a gente está vendo aqui, e nem quando chega lá no fundo de olho, na retina. Tá? Para que isso ocorra, né, a gente tem um mecanismo dentro do olho, né, todo mundo tem, que chama barreira hematorretiniana. Ou seja, tudo que está circulando nos vasos da retina, a gente pode ver que ela é altamente vascularizada, não ultrapassa os limites da parede do vaso, não vai no meio das células da retina e não atrapalha a visão. Tá? Que é a parte toda vascularizada. Exato, né? A retina, dá pra ver aqui até nesse ali. Seu desenhinho aqui, olha que bonitinho. Dá pra ver que tem bastante a retina bem vascularizada. Vamos ver se os meninos conseguem mostrar aqui, ó. É a parte laranjinha, então aqui a gente consegue ver umas veiazinhas, é exatamente isso. Exatamente isso. O problema ocorre aqui. Na alteração dos vasos, né? Dessas veiazinhas bem, né? Que tá mostrando ali, né? A circulação. Aliás, o diabetes como um todo acaba ficando prejudicada, né? Certo. Então isso que você falou é muito importante. Que idade ocorre? Na verdade, é uma causa de baixa de visão ou até de cegueira em uma faixa etária muito variada, desde de jovem, porque existem os diabetes do jovem, tipo 1, né, que a gente fala, que é o insulino dependente, e dos mais idosos, que são os diabéticos não insulinos dependentes tipo 2. Então, numa faixa etária muito grande, desde 12, 15 anos até 60, 80 anos, você pode ter a incidência. Vamos colocar o nosso primeiro vídeo, que vai ilustrar um pouco até essa parte, né, que mostra as veias e tal, para a gente entender onde ocorre o problema, e eu vou te perguntando. Vamos lá, vamos rodar o primeiro vídeo aí. Então, vamos lá. Na verdade, o que acontece? A hiperglicemia crônica, e esse é o problema do diabetes, a pessoa tem uma hiperglicemia, né? Ela vai ter... essa hiperglicemia vai começar a levar uma lesão na parede desses vasos, dessas veias que circulam no fundo do olho. Então, esse é um fundo do olho normal, a gente vê o nervo óptico, as veias e as artérias que estão ali e a parte alaranjada da retina, né? Como eu falei, o nervo óptico. Isso tem relação com o açúcar? Com o excesso? Com o aumento, com o excesso. Na verdade, tem várias, né, tem fatores genéticos envolvidos, tudo isso, mas o aumento, a dieta inadequada, né? Geralmente os pacientes também têm associados hipertensão, tudo isso, né? Então acaba ajudando, acelerando o processo, né? Certo. Então o que acontece? As lesões que a hiperglicemia crônica e até mesmo o descontrole metabólico, aquela pessoa que tem a diabetes que aumenta, está 200, né, a glicemia, na verdade, 200, depois cai para 150, depois ela volta para 300. Isso vai levando uma lesão crônica na parede desses vasos. É um desequilíbrio, então quando a pessoa, o paciente não consegue estabilizar a doença. E você acelera o processo, né? Então o que acontece? Você vai tendo essas lesões na parede da artéria, ela não vai conseguir levar, né, a função dela, que é o oxigênio para as células do tecido retiniano, e além disso você vai começar a ter uma quebra daquela barreira que eu falei, hematorretiniana, e você vai começar a ter fenômenos de extravasamentos de sangue, de plasma, de proteína, tudo para a região da retina, inclusive para a região central, e você vai acabar tendo a baixa de acuidade visual.
E aí, esse primeiro momento, até pra gente entender, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente mostra um outro vídeo que vai diagnosticar o problema. Isso só acomete pessoas que têm diabetes. Ou pessoas que estão pré-diabéticas também podem correr algum risco. Na verdade é mais quando já tem um diabetes instalado. Né? Então a gente fala sempre assim, quando a pessoa tem antes de 5 anos de histórico de diabetes, é raro acontecer. Certo. É raro ter. Tá. A partir de 5 para 10 anos já aumenta um pouquinho a incidência, vamos dizer, de cerca de 50% a 40% de chances. Acima de 10 anos já sobe para 70% a 80%. Nossa, é bastante. Então, é uma doença crônica. Né? Com o tempo de diabetes, a pessoa vai desenvolvendo, vai tendo mais risco de desenvolver. Só que, por exemplo, se essa pessoa cuida direitinho desde do primeiro momento do diagnóstico, faz tudo que é recomendado na parte da alimentação e essa diabetes não está descompensada, está tudo em equilíbrio, a chance dela ter diminui muito, mas ainda existe ou anula? E vai existir uma vida inteira. Exato. Você apenas o controle, vamos supor que a gente consiga controlar uma pessoa, um diabético, com uma glicemia normal, que a gente considera durante a vida inteira. Um dia ele vai desenvolver, tá? O controle metabólico apenas previne, retarda o aparecimento, mas teoricamente um dia ele vai aparecer, né? Que às vezes ele controla super bem, que não dá tempo, né? Entendi. Ele vive bem uma vida inteira. Exato, né? Mas a diabetes, ela vai ter uma alteração muito crônica nos vasos do corpo todo. E o olho acaba se acometendo também. Né? Mas, quais são, então, uns sintomas, assim, primeiros sintomas que podem servir como um alerta até para que a pessoa Às vezes a gente tem alteração em achado de exame, né? Por isso que o diabético, a gente sempre recomenda um exame de mapeamento de retina, ou seja, de exame de fundo de olho, né, propriamente dito, a cada 4 meses, cada 6 meses, porque a gente pode, às vezes, ter alterações hemorrágicas no fundo de olho, pequenos pontos de hemorragia que a gente vai vendo e a paciente não tem sintoma. Ainda consegue enxergar tudo normal. Consegue enxergar. Vamos colocar, acho que a gente tem umas figuras, umas imagens que mostram esses pontinhos. O grande problema é quando ele atinge a parte central do olho, né, que é naquele que apareceu que é mácula, né, que é a parte central, que aí você começa... Tá vendo? Aqui é uma retina normal. Não, essa é uma retina, na verdade, ela já tem uma alteração essa daqui já tem alteração, né? Gente, então a gente tira esse nome, não é normal, tá? Aqui não é normal. A outra foto que provavelmente deve ter é a retina normal. E aí dá pra ver bem a diferença. Olha só. Olha, muito vermelho, aqui, né? Tudo isso aqui é a área de hemorragia, né? Hemorragia grande. Todas essas áreas brancas são extravasamento de conteúdo de proteína, que a gente vê no fundo de olho, né? E essas manchas mais, que a gente chama algodonosas, é a área de infarto de tecido retina, né? Morte de célula. Né? E aqui a área central da mácula totalmente alterada. Né? Aqui já é um caso avançado do problema nessa imagem. Exato, aqui já é um caso bastante avançado num paciente que já tem uma retinopatia diabética. Ainda não é, na verdade, aquele quadro mais grave, mas isso aqui já dá para ver com esse exame que você comentou. Sim, de fundo sem de olho. Dúvida. Aqui clinicamente, o paciente diabético com baixa acuidade de visual, você já suspeita que vai encontrar uma retina meio que bem alterada, Olha, né? Vamos ver a outra imagem, então, até pra gente fazer uma comparação. Tem algumas aí pra mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público, vai escrevendo @VocêBonitaTV no nosso Insta. Isso, né? Aqui já é uma retina que fez parte de um tratamento focal, tá? Ou seja, aquilo que eu falei, você pode ter essas alterações na retina, né? Pensando num olho 360 graus em algumas regiões ou no olho como um todo. Quando você pega alguma região em casos leves, retinopatia leve, você consegue fazer o tratamento aqui. Esses pontinhos brancos são tiros de laser para a gente controlar o processo. Tá? Então, um tratamento com uma retinopatia, focal. Tá. Mostramos aqui a diferença quando aquele olho já está prejudicado, quando a visão já está prejudicada. Queria que você comentasse, então, agora outros sintomas que, caso a pessoa não tenha feito o exame com essa frequência que você comentou, o que ela pode começar a perceber na visão? Assim, o paciente, quando a gente começa a ter, né, o paciente vai ao consultório e queixa de que a visão está baixa já é um sinal, né? Então a baixa acuidade visual é o principal sintoma. A qualidade fica meio sem foco. Embaçamento visual, exato, ele perde o foco central, né? E uma coisa muito interessante, o paciente que está com a glicemia muito descompensada, ele começa a ter alteração no exame do grau já. Né? Então, o paciente que você já acompanha, ele tinha lá a sua hipermetropia, de repente ele aparece sem nada, ou uma miopia, mudou.
né? Quando muda o grau de uma maneira assim, né, a gente já desconfia que diabetes não pode estar controlado, mas basicamente ele chega com baixa de acuidade visual, visão turva. É a visão. É a visão que vai ditar até tudo. Mesmo o nosso tratamento. Né? Vamos mostrar um vídeo, então a gente tem um segundo vídeo interessantíssimo para mostrar o que pode ser feito, como é diagnosticado. Vamos colocar aí o vídeo para vocês. Isso, na verdade, esse aqui também faz parte mais da fisiopatologia, né? A alteração de transporte do oxigênio para as células da retina. Tá? E o que acontece? Isso vai levar o organismo entende como está faltando oxigênio para a retina, ele vai começar a lançar a mão de fenômenos inflamatórios, né, para poder chamar vaso, para consertar o problema. Como tudo que a gente faz com pressa não fica bem feito, né? Verdade. Esses vasos que o organismo quer, eles são imaturos e começa a ter uma que a gente chama de neovascularização na retina. Então a gente começa a ver vaso onde não deveria ter. O que aumenta a exudação, ou seja, aumenta o extravasamento, tá vendo? Os neovasinhos formando, né? Eles são totalmente imaturos. Então começa a extravasar mais, começa a vazar, eles começam a extravasar para todo o olho, para o vítreo, aumentando a hemorragia, aumentando a hipooxigenação, né? Sangramentos, e aí o processo vira uma bola de neve que a gente não consegue tirar. Para diagnóstico, o que temos que fazer? Dilatação da pupila e o exame de mapeamento de retina e olhar. Tem que olhar. Inclusive, é muito importante, porque ajuda não só a gente diagnosticar, também dilatando para fazer o laser tratar e estadiar para o colega clínico endócrino que pede geralmente o exame para saber se o tratamento dele está sendo efetivo ou não. Né? Com outras, é multidisciplinar. Exatamente. Também, a gente está falando o de diabético diabetes. Sempre multidisciplinar. Mas aproveitando inclusive esse vídeo, vamos rodar só um pedacinho, daqui a pouquinho vou colocar a perguntinha do público que já está pronta. Onde age o tratamento? O que é feito então para controlar? Porque parece que é algo que vai desordenado, né? Basicamente, a gente tem que tirar esse fenômeno de que a gente chama de hipóxia, né? Então, o que a gente faz? Primeiro método de tratamento é o laser nas regiões onde você vê que a retina não está sendo oxigenada, né? Você faz o laser, cicatriza essa região de vez e aí você para o processo, tá? Se é focal, como naquele fotinho que a gente mostrou, a gente faz focal, agora tem como ser generalizado no caso de um paciente que já tem uma retinopatia diabética proliferativa bastante, né, intensa, às vezes a gente tem que fazer na retina e manter só a região central. Né? Entendi. Existem também outras opções de tratamento que são injeções de medicação dentro do olho para diminuir o processo, né? Quando pega a parte central, às vezes a gente não pode fazer laser no centro, porque com certeza vai dar sequela. Aí, às vezes, indica as injeções intravítreas, né? A gente vem do olho dentro, né, da cavidade, joga o remedinho ali para ele agir. Né? E aí, seca esses vasinhos, né, formados na região central e acaba tratando dessa forma também. Mas todos esses tratamentos, doutor Everton, assim, eles acabam tendo aí um problema... Né? Aqui, então, a injeção, como ele mostrou. Acaba tendo, assim, um retorno da doença, é uma coisa que tem que ser feita também para sempre. Exato, né? Aí vai muito do grau de retinopatia que a gente tem, né? Como a retina é um tecido nervoso, né? Ele é derivado do sistema nervoso central, então, uma vez cicatrizada, ela perde a função. Então, se você tem uma lesão muito extensa, acometendo a região central, você pode tratar que uma sequela visual normalmente, às vezes, fica, né? Agora, se é uma retinopatia leve, com um inchaço da retina não tão grande, às vezes você consegue controlar e restabelecer a visão até que normal. Mas, lógico, não adianta você fazer laser se ele não controla esse diabetes clinicamente, se ele não passa, né, regularmente, não faz a dieta prescrita. Né? Até porque é muito difícil controlar diabetes, né? A dieta com a dose de medicação. Sem o médico... Sem o médico ver com os exames. E o exame de fundo de olho, né? Puxando a sardinha um pouquinho. Pro seu lado, tem que fazer. É muito importante e é super recomendado. Isso é um grande alerta. A pessoa está controlando tudo e não está fazendo com frequência o exame de fundo de olho. Exato. Vamos para a perguntinha do público, então. Quem escreveu para a gente, olha lá na tela. Um beijo para Silvana. Obrigada, Silvana. Olhos que embaçam sem um motivo específico, pode ser diabetes ainda não detectada? Você comentou no início que precisa ter pelo menos uns 5 anos, né, dessa diabetes, mas pode ser que a pessoa fique sem fazer exame. O olho embaçar sem motivo já... Não é normal. Embaçou, você tem que correr atrás, né? Então,
Mas pode ser diabetes, né? Que eu falei, você já está tendo alteração de grau, né? A gente sabe que a glicemia, quando ela já ultrapassa 150 no sangue, ela já pode dar alteração de grau. Então você tem que ficar muito atento. Isso para quem não tem diabetes também. Isso assim, para quem já que tem algum problema. Exato, né? Mas, na verdade, assim, quando a gente pega um exame de sangue com glicemia já acima, a gente já corre atrás porque, né, é quase que, né, lógico que tem outros exames, né? Os endócrinos até sabem melhor que eu, mas a gente já fica uma suspeita ali, né? Sim. Então, o olho embaçou. Nunca pense assim, não deve ter nenhum motivo. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem que ficar sempre. Eu vou te fazer algumas perguntas pontuais assim. Sempre nos dois olhos? Ou tem paciente que só tem o problema em um olho? Normalmente, geralmente bilateral, mas você pode ter uma forma assimétrica, um olho mais do que o outro. Tá? Por exemplo, interessante essa pergunta, e às vezes até ajuda no diagnóstico de outras doenças. Tá. Você pega uma retinopatia leve de um lado e aquele terror do outro lado, né? O que significa? Significa que esse outro lado, ele está recebendo menos sangue. Às vezes ele tem uma obstrução de carótida. Puxa. O que potencializa do lado do olho que está alterado. Então você vai lá e corre atrás. Nossa. Então, quando você pega alguma simetria muito grande de retinopatia diabética entre um olho e outro, você corre atrás de outro problema conjunto. Que interessante, então, pode ser. Por isso que é muito importante. Porque é o que vai movimentar essa parte vascular de toda a região. Exato. Exame ocular a gente sempre faz binocular, né? Assim, sempre olha os dois olhos, né? Porque nunca a gente deixa, não, só está embaçado esse. Não, olha o outro, porque na retinopatia diabética é importante, né? Qualquer doença ocular. E às vezes a gente fica um tempão sem fazer, né, exames e tal, e descobrindo outros problemas que a gente nem imagina, mas se com o exame ocular. Sem dúvida. Olha, achei interessante. Outra pergunta, até para a gente fechar esse quadro aí das perguntas pontuais. Vamos colocar uma imagem? Marta já separou, né? Que mostra como a pessoa enxerga quando ela está com problema. Isso, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Ela vai ter algumas... Porque assim, na verdade, o que significa esses embaçamentos? São áreas da retina central que está com líquido, né? Então, ou ela pode ter um embaçamento global, né? Geralmente quando pega o centro central, tá? Ou ela pode ter ilhas de turvação de visão com áreas intermediárias normais. Entendi. Porque aqui a retina está normal, aqui está inchada, aqui está normal. Então e hoje tem exames mais específicos que a gente consegue detectar região da retina que está, né, demasiada, quanto que está de espessura de retina, a gente sabe quanto é o normal e quanto que está para estar mais, para indicar tratamento, para acompanhar tratamento, né? Então o exame de fundo de olho é um exame que a gente faz inicial, que é o mais fácil de fazer em consultório, mas a gente tem outros que dá para também correr atrás aí e ajudar o paciente na qualidade de vida dele. Agora, coça? Não, o paciente tem uma sensação assim que é coçar o olho? Lembra que é sempre mais posterior. Então não aparece vermelhidão também na frente dos olhos. Pode aparecer? Difícil, né? Acaba não aparecendo quando você vê que tem alguma coisa errada relacionada a diabetes na parte anterior do olho, aí é que o negócio já é muito crônico e até muito grave. Entendi. Tá? Então o fato muitas vezes que às vezes a gente fica com os olhos vermelhos e aí começa a achar que tudo... Não necessariamente é retinopatia, não. É a parte interna, mas que pode chegar na parte externa se estiver bem grave. Geralmente sim. Quer fechar com uma perguntinha, Marca, que eu fecho daqui com a perguntinha? Peraí. Eu vou colocar uma aqui pra vocês. Aqui, vai daqui, né? Vai. Eu adoro, eu já fico pronta aqui pra pegar as perguntinhas. Quando a internet está rolando, tudo funciona, é ótimo. Essa vida online é uma loucura. Aqui, já agradeceram a resposta aqui, que nós estamos perguntando exatamente isso. Olha, é da Laíse, um beijo pra você. Oi, Carol, meu pai é diabético, ele tá sentindo a visão embaçada como se fosse uma nata. Isso também pode ser um sintoma? Pode. Sem dúvida. Embaçou, tem toda a relação com o nosso assunto. E além do que, porque a gente sempre tem que ficar atento, né? O diabético tem catarata mais cedo, né? A catarata potencializada o aparecimento, então não tem jeito, não tem como fugir, tem que fazer uma avaliação global com o exame de fundo de olho, né, de preferência, para a gente poder tratar ele como um todo e estabelecer a visão o mais rápido possível. Você sabe que chegou uma pergunta aqui interessante da Marluce, um beijo. Interessante porque a gente já falou várias vezes de ovários policísticos aqui, e ovário policístico é aquilo que pode ter a síndrome, que pode gerar uma síndrome metabólica, que muitas vezes o tratamento para quem tem ovário policístico é aquele medicamento que diabético também toma. Tem alguma relação? Quem tem ovário policístico tem que manter um cuidado maior com a visão nesse sentido? Na verdade é que assim, todas as doenças que incluem síndrome metabólica com descompensação de diabetes, né? Se for uma coisa crônica, com histórico há mais de 5 anos,
tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Mas não talvez pelo ovário, mas sim pelo diabetes que ele desenvolveu. E claro, ela colocou ali que ela faz exercício, então tem um cuidado, né? O lance é quando você descuida e aí descompensa e não, fica perigoso. Mas olha, e não faz o exame de rotina de controle. Né? Então, de quanto em quanto tempo quem tem diabetes? Pelo menos de 5 em 5 meses. Pelo menos 4 meses a 6 meses tem que fazer um mapeamentinho de retina e um fundinho de olho para ver. Não se esqueçam disso, em todas as idades, hein? Tem diabetes, tem que fazer o exame. Quero agradecer mais uma vez o oftalmologista, Dr. Everton Silva. Hoje a gente falou de retinopatia diabética, excelente assunto, obrigada. Imagina. Sensacional, grande aula, a gente descuida de algumas coisas, quando vai ver o problema já está instalado. Então, procure ajuda porque tem tratamento. Vou passar um site para vocês da clínica, que é o www.umani.com.br. O Umani é com U, tá? Não tem H. umani.com.br. O Insta, né, para quem quiser seguir e saber mais, @umani_oftalmologia. Vocês já encontram todo o trabalho do Dr. Everton. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até. Beijo nos meninos e nos vemos.